não teria bagagem de conhecimento, não teria o reconhecimento, não teria isso, que assim, mudou completamente. Porque nesses momentos que você desce, você sempre aprende muito mais. Porque você aprende. E o legal é que você tem uma outra cabeça. Você tem uma outra cabeça para interpretar as coisas que saber lidar com as frustrações. Você aprende pra dentro. Você aprende pra dentro. E dentro desse mundo de atendimento, gente, assim, muitos que estão assistindo a gente também já viram. Quer dizer, qual foi um dos objetivos do podcast, né? Aqui a gente está convidando vários profissionais de referência no mercado. Tem muita gente nova que chegou no mercado que talvez não teve a mesma experiência de piso que a gente. E que não quer dizer que são competentes também. Então, fez MBA, fez isso, mas tem experiência. Só que você vive cada coisa. Por exemplo, a minha melhor experiência de vida de gestão minha foi como foi supervisor de call center. Por que eu falo que é supervisor? Porque é você fazer gestão de 20, 25 pessoas, 18, depende que tem a mesma atividade. Porque uma coisa você tem aqui, uma liderança. Aqui é o analista de TI, desenvolvedor concentrado. Esse aqui tem vários perfis diferentes. Quando você faz gestão de exatamente a mesma atividade, é 100% pessoas. É o pai de família com 3 filhos. Fala, como é que você sustenta 3 filhos call center? Tem lá o cara com a família cheia de dinheiro que também se dedicava, mas a motivação dele era uma outra. 100% de gestão de pessoas. Então você tem que estar o tempo todo olhando. Então acho que esse é um ponto super bacana. Mas vai lá, manda uma outra pra eles agora aí, que a gente tá agora desvendando as coisinhas. Esse é o momento da revelação, né? A gente falou sobre momentos difíceis, mas eu acho que também tem os momentos extremamente felizes e que a gente mereceu aquele momento. Que é o momento que assim, nossa, eu fiz. Chega a hora da recompensa, chega a hora de um prêmio. E eu falo prêmio, tá, gente? Porque tem muita gente que vê, por exemplo, o Celso lá no palco ganhando prêmio do não sei o que lá, o El, né? O El tem prêmio internacional, tal. Tem alguns momentos da vida que você fala, pô, aqui veio a recompensa. Qual foi o momento da vida que vocês perceberam que veio aquela recompensa e o quanto você já tinha ralado e você fala, não, tô acabado. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Olha, eu tenho uma passagem agora até no Carrefour, né? Dentro desse processo que eu comentei da oportunidade disfarçada, né? Eu estava tocando as operações de banco e aí recebemos um convite e falou, cara, aconteceu... Teve uma situação aqui, os líderes que tocavam a operação de atendimento do varejo não estão mais na companhia. Vem aqui ajudar a fazer uma avaliação para a gente entender como é que é. E dali surgiu uma oportunidade e a gente começou a perceber, na prática, o cliente está entendendo a gente como uma... Ele vê a marca, uma marca só. Ele não vê o banco, Carrefour... Sem nada de caixinhas. Nada, verdade. Ele vê a instituição toda. E dali saiu esse projeto que a gente criou ao longo do tempo, né? Dos últimos 5, 6 anos para cá. A gente tem um apelido carinhoso lá, que é o One Carrefour Customer Services, né? De atendimento, é um Carrefour só. De conectar os canais, de conectar todos os canais. Nós tínhamos lá 14, 13 o telefone disponíveis para o cliente ligar. Imagina, se ele queria o telefone de um saque, ele tinha que pedir uma relação de lista para saber para onde ligava, transformamos tudo numa coisa só, enfim. Foi uma jornada ampla, mas muito gratificante. Nós lançamos lá o WhatsApp como canal de relacionamento em 2018. Hoje todo mundo tem, mas nós, na época, não sabíamos, nós tínhamos contato com a Meta, não sabíamos nem como seria precificado de tão novo que era aquilo. Fomos pagar a primeira fatura depois de 6 meses que o negócio já estava no ar. Mas aquilo colocou, de fato, deu visibilidade e nos colocou no outro patamar. Aí veio os reconhecimentos, seja interno, seja do mercado, por aquela jornada que foi construída. Deu bastante trabalho, mas você olha para trás e fala, cara, valeu muito a pena. Aquele papel do... Eu não sei se é o presidente, quem é que faz a ligação, que desce uma vez por mês lá e liga para os clientes e vê as coisas e cria aquele momento uau. Faz parte desse movimento aí ou foi depois? Não, esse foi depois. Legal. Esse já foi depois. Show de bola. E aí? Quando você coloca também essa questão do ponto positivo e tudo mais, eu tenho um jeito de ser, de não gerar muita expectativa nas coisas que eu faço, né? Então, porque se a gente cria uma expectativa muito grande, se a gente coloca uma expectativa muito grande, seja em pessoas ou em eventos, em fatos, a frustração pode ser muito maior se aquilo não acontece. Mas tem coisa que você tenta não colocar e a expectativa tá lá. Não tem você como. chega em casa e fala pra família, você não sabe, isso. eu tô envolvido nesse projeto. Mas o legal é você fazer porque você acredita. Exato. A recompensa vai vir. E aí são pequenas coisas na linha das oportunidades. São também pequenas coisas que você tem que reconhecer como a realização.
né, como um momento. Então, eu gosto de citar sempre 2 exemplos, e muito voltados para a questão pessoal. Uhum. O primeiro deles, né, eu falo aqui da vida profissional e tudo mais, mas a minha vinda para São Paulo, para a NET, não foi simples. Porque eu morava em Brasília, família lá, toda a minha família lá, a família da minha esposa, né? Tudo, a vida estruturada em Brasília. E aí, quando eu recebi o convite para vir para cá, a gente combinou que eu ficaria 1 ano, né? Eu vim em maio, eu ficaria até dezembro na ponte aérea, vinha para São Paulo segunda de manhã, voltava sexta-noite, e no ano seguinte a gente se mudaria para cá. Esses 7 meses viraram 5 anos de ponte aérea. E parece uma vida glamurosa pra você que tá assistindo, mas não é. É. Não é. É, O aeroporto relação, é tá? ingrato. No começo é legal e tal, depois é... Pegar avião todo Todo dia, dia. morar Nossa. em hotel, né? Você não Atrasar tem a sua coisa. avião, às Atrasar vezes. avião, enfim, é um caos essa vida de aeroporto. Mas foram 5 anos assim. E aí a gente chegou num determinado momento e falou, não dá mais, temos que nos mudar. E a gente veio para cá. E o início da família aqui não foi muito fácil, né? Minhas filhas em época escolar, mudando, novas amizades, Perderam os amiguinhos, perderam os amigos. Assim, foi difícil. Mas hoje eu olho para trás e vejo hoje a realização delas e da minha esposa aqui com a nova vida que a gente construiu. Então, isso para mim é uma grande realização, porque foi um grande desafio vencido junto com elas e que hoje se transformou numa grande oportunidade. E o segundo exemplo, assim, né, esse para mim é o mais emblemático, mas tem aquelas coisas que acontecem no dia a dia. E aí eu vou pegar uma coisa que aconteceu semana passada. A gente perdeu uma funcionária, ela saiu, foi para uma outra empresa, e ela mandou um e-mail para mim, agradecendo a experiência que ela teve de trabalhar na nossa equipe, né? Isso para mim vale mais muito. do que Tem qualquer vale coisa. Não vale tem muito. preço. Não, Né? e isso reverbera, porque você vai ver ela conquistando outras coisas em outros Exato. lugares e a gente continua Exato. torcendo, né? Esse é o Fala, não legado vai comigo, que mas E é legal também de vez em quando você tá em algum lugar, quando eu saio da UE, quando eu saí da UE, aconteceu muito isso. A tua equipe, ô chefe, onde é que você tá? Me leva, o que você tá fazendo? É, E todo, exato. assim, E não pedir é, aconselhamento não é mesmo uma não estando, ou duas, mas- assim, quando tu vê muita gente, você... A gente não está aqui para viver sozinho, a gente está aqui para Sim. viver em comunidade, com todo mundo. Então, a gente tem que criar esses laços, né? Fato. Aliás, tem uma pergunta que você fez em um dos podcasts, né, da Isa com o Com o Tavares. Rodrigo, Você perguntou qual era a influência deles. Acho que é legal a gente perguntar, né? Porque tem muita gente que se inspira em você, em mim. Mas quem foi a inspiração Não, de mas vocês? calma aí, antes de né? inspiração, fala do teu momento. Acabou de fazer a pergunta aqui, tem que todo mundo responder. Acabou de falar A aqui pessoa é do- acelerada, né? Não vai fugir. Não. Eu acho que o meu tá muito simples, porque quando eu fiz a pergunta eu já tava pensando nisso, né? Eu lembro que teve uma vez que eu queria... Eu era a pessoa dentro de uma empresa de eventos executivos, eu trabalhei em algumas multinacionais e fui topar um desafio que quando eu fui contratada, o dono da empresa falou assim, Cami, mas você quer vir mesmo? O que você entende sobre a empresa? Porque faz 3 meses que a gente existe. Eu falei, é roots e eu quero. E fui, e foi muito legal. Então eu desenhei os processos, desenhei as coisas, mas eu não tinha o hábito. Hoje, quem me acompanha nas redes sociais, Camix Customer, acompanha lá. Quem acompanha vê que eu posto tudo. Posto reunião, posto não sei o quê. Não posto coisas sensíveis, mas o resto eu posto tudo. Então todo mundo vê a atividade e tem a sensação de que eu faço muita coisa. Eu sempre fiz muita coisa, só que eu não contava. Então chegou um dia que ele falou assim, e muitas pessoas da minha equipe, né, não era a minha equipe no sentido de eu ser líder, mas estava ali, e era um líder natural, sabe o que você vai fazendo e as pessoas pedem opinião e tudo mais, mas esse presidente, ele não ficava muito na operação. Então ele não via isso acontecer. E um dia ele falou assim, tá meio desorganizado, você consegue fazer 21 eventos e o fulano só consegue fazer 7, alguma coisa tá errada. Vou contratar uma líder. Aquele dia meu chão cai. Eu falei, como contratar uma líder? Como que vai contratar alguém pra fazer? E eu, brava, falei, vamos lá no café do Pão de Açúcar, né? Que ficava do lado. Porque a gente não tinha uma sala de reunião. Falei, vamos lá no café do Pão de Açúcar que a gente vai conversar. Falei, como assim você vai contratar? Porque ele falou assim, aquela líder que você teve naquela empresa. Eu falei, por que você vai contratar alguém se tem eu? Ele olhou pra mim assim, falou, você... Gente, aquilo me doeu Marcou. tanto o coração. Falei, eu? Por que não eu? E eu, naquele momento, tava com o meu ego muito inflado, então por que não eu e tudo mais? E ele falou, bom, eu... Aí eu falei assim, me dá um final de semana que eu te apresento um plano de ação.
né, muito júnior, eu pedi um final de semana. Mas pedi um final de semana e eu lembro como se fosse ontem, né? Meu noivo trabalha com pesca e tudo mais. Falei, vou com você nesse pesqueiro que eu preciso da cabeça ali só pra ficar fazendo números e tudo mais. Eu nunca tinha sequer olhado pra números, né? Eu não tinha essa bagagem de exatos. Eu tinha, na verdade, repulsa dos números. Nesse dia eu falei assim, bom, o que ele precisa enquanto dono de empresa? E eu comecei a olhar os números, comecei a olhar os meus números, os números dos outros, não sei o que lá. Falei, meu Deus. E me dei conta do trabalho que tinha que ser feito. E aí fui lá, criei todo um plano de ação, né, naquele final de semana. Óbvio que ele virou inúmeros outros desdobramentos depois, mas eu fiz como se fosse um planejamento estratégico e apresentei isso na segunda-feira. E ele me deu aquela oportunidade de falar, não sei se você é capaz de entregar o que você tá dizendo aí, mas se você entregar, tá tudo certo. Então você vai ter um aumento aqui de 25% e pronto, a equipe é tua, né? Eram 7 pessoas. E aí eu comecei a experimentar a minha primeira liderança. Vocês contaram de vocês, a minha primeira liderança, que eu falei, caraca! E eu me vi muito solitária, que é o que a gente fala. Muita gente fala assim, a liderança é uma posição solitária. É mesmo. Porque os meus colegas que faziam 7 eventos e eu precisava puxar para aqueles... Não era para eles fazerem os 21, porque eu acho que cada um tem seu ritmo e eu sou muito alucinada, assim, muito apaixonada, muito não desligo e tal. Mas nem todo mundo tem que ser como Ninguém percebeu que você é muito acelerada, né? Vocês estão vendo, né? Esse é o momento que a pessoa para ali. Tava no 2.0, deixa eu voltar, né? Mas eu não podia puxar daquele jeito. E eu comecei a entender pessoas. Eu falei, caraca, fulano vai entregar tanto, Beltrano vai entregar tanto. E eu entendi que a equipe precisava entregar, não era que eu precisava colocar todo mundo na mesma. Gente, aquele foi pra mim o mais desafiador. A época da vida que eu levei mais pancada, sabe? De tipo, eu ia nas reuniões de liderança sexta-feira, eu apanhava. Mas eu nunca fui tão feliz, porque eu conseguia começar a integrar, entender o impacto dos resultados, de que a empresa precisava daqueles resultados. E o colaborador precisava perceber aquilo, mas eu não podia pegar aquela pancada que eu levava e levar pra eles. Então eu precisava estar no meio tempo. Como é que eu ia inspirar? Eu já tive colaboradora que um dia falou assim, Camila, vamos conversar comigo? Eu falei, vamos falar, né? Eu fazia os rituais de feedback, mas essa foi muito curioso, porque ela falou assim pra mim, não, vamos conversar, mas eu quero conversar com a Camila, minha amiga. Já foi lá, já viu antes. E eu falei, ai, que medo, né? E ela falou, eu quero conversar no banheiro. Eu falei, no banheiro? Era um banheiro do corredor. Café, Pão de Açúcar. Pois é, podia, mas... Podia... Mas ela queria chorar. Então ela preferia no banheiro que ninguém ia ver. A gente sentou no chão do banheiro, uma coisa que ficou na minha cabeça. A gente sentou no chão do banheiro e ela não entendia por que estava sendo cobrado aqueles números. E chorou e tudo mais. A gente conversou. Gente, foi uma das melhores conversas que a gente teve. Então, é muito doido, mas eu aprendi que a liderança não tem a fórmula de bolo que a gente acha. Fazer um curso de liderança é muito importante, mas não tem a receita. É você aprendendo. Então, pra mim, aquilo foi muito gratificante. Até hoje, eu trabalho em parceria com várias dessas pessoas. Várias pessoas voltam comigo pra me mostrar suas conquistas, porque daí a gente fez planejamento de vida para as pessoas que iam trabalhar comigo. Teve uma que a gente simplesmente falou assim, cara, não é pra você. E a gente ajudou ela a arranjar um emprego. Ela era da contabilidade e o sonho dela era trabalhar com contabilidade. Eu falei, a gente não vai conseguir conectar muito aqui. Então a gente ajudou ela a encontrar o trabalho. Então olha como foi fluido. E a gente começou a conseguir aquele plano de ação que eu desenhei. A gente começou a conseguir subir e conseguir fazer coisas. Então assim, é um admirável mundo novo, né? E você falou...